E você sabe o que é o climatério? Muitas mulheres confundem, acham que o climatério e a menopausa são a mesma coisa, mas não. Essas fases não são sinônimas. E quem vai explicar tudo pra gente, o que acontece, tirar as suas dúvidas, é a médica ginecologista, doutora Graciela Machado. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Eu já estou chamando de doutora Gra porque já me sinto íntima. Isso, ótimo. É para ser assim mesmo. É para ser uma conversa íntima, né? E me conta, para quem não sabe, o que é o climatério, doutora? Então vamos lá. O climatério é a fase de transição da nossa vida reprodutiva ao final dela. A menopausa nada mais é que a data da nossa última menstruação. Como o climatério é uma fase onde fica bem bagunçada essa menstruação, a gente não consegue datar exatamente. Mas a última menstruação, depois de 12 meses, é a menopausa. Então essa fase que antecede é o climatério. Então, é nessa fase que a gente começa a sentir os famosos calorões. Ah, entendi. E quais outros sintomas, assim, que indicam que a mulher está nesse período, assim, do climatério? Então, vamos lá. Nessa fase, o ovário já começa a ficar preguiçoso, já começa a trabalhar menos e a função dele é produzir hormônios, não é? Então, ele começa essa diminuição hormonal. Então, tudo onde a gente precisa do estrogênio começa já a ficar mais eficiente. A gente começa a dormir mal, a gente começa a alterar o humor, a gente começa a ter os famosos calorões. Então, o calorão, ele não é característico apenas da menopausa, quando a gente não menstrua mais. Quando o ovário já dá sinais de falência, já começa a ficar com a produção mais irregular, a gente já começa a ter esses calorões. Então, o nosso público está participando bastante, pode colocar. A Graziela. Tenho 40 anos e ainda amamento meu bebê de 10 meses. Parabéns! Não quero mais ter filhos, porém quero continuar amamentando. Tomei alguns anticoncepcionais diferentes, mas nenhum deles deu certo. Qual o melhor método nessa situação? Ela não está falando do tema, mas a doutora vai responder. Então, nessa fase, quando a gente amamenta, a gente não deve usar anticoncepcionais com estrogênio, porque eles podem diminuir um pouco a qualidade e a quantidade do leite. Então, são pílulas específicas para amamentação à base de progesterona. A gente não pode receitar aqui porque não é sempre a mesma para todo mundo, mas existe sim uma pílula específica para quem está amamentando. É conversar com a médica dela, com certeza, com né? certeza. Recadinho da Eliane, no climatério os hormônios estão alterados, o que fazer? No climatério os hormônios já começam sim a ficar alterados. A gente começa a ter uma oscilação. Nem sempre é no primeiro exame de sangue que a gente vai ter esse reflexo. Então, é legal fazer espera 3 meses, faz um exame de sangue de novo, entendeu? Mas não só o exame de sangue vai ser sinal dessa diminuição, pode ser a parte clínica também, sabe? Esses sintomas que a gente conversou, lá de vez em quando um calorão, a menstruação já começa a bagunçar, já começa a ter mais dificuldade para dormir, já começa a ficar mais irritada. Então, é um pacote que vão acontecendo junto. Isso, que eu ia perguntar. E a irritação, é muita assim? É tipo como uma TPM, doutora? É uma labilidade emocional, na verdade, a gente fala. Dias que a gente está super bem, dias que não está. É uma TPM piorada? Uma TPM piorada e mais constante, digamos assim. Paciência em quem mora com a mulher que está passando por essa fase, com certeza, né? Muita conversa com o parceiro, com os filhos. Ele tem que entender também essa nossa fase, por isso que é importante a gente conversar. Olha, não é contigo, é um problema que eu estou passando, vai melhorar. Eu tô querendo esganar você, marido, mas não é com você, não é nada pessoal. A Evelise está participando e está perguntando, estou com 48 anos, tive minha primeira menstruação aos 10, posso estar a caminho da menopausa? Sinto muito calor. Sim, pode estar a caminho. Existe uma diferença de estar com mais calor e ter o calorão. Qual que é a diferença? O estar com mais calor, você sente normalmente mais calor. O calorão, ele vem de uma hora para outra, ele é repentino, ele vai te estar junto com um desconforto, com um mal-estar, faz um flush facial, tu fica mais avermelhada, o rosto, e ele dura segundos, dura muito pouco, mas ele pode ser intenso e frequente. Então, aí é que está o quanto incomoda, pode atrapalhar a tua qualidade de vida, hein? A Regina está dizendo o seguinte, gostaria de saber se é normal menstruar após a menopausa. Entrei na menopausa há 3 anos e faz 3 dias que tive um escape. Não, adorei essa pergunta. Depois que a gente fica 1 ano sem menstruar, você recebe lá a tua carteirinha de menopausa. Você está na menopausa e não pode mais sangrar. Qualquer sangramento depois de 1 ano tem que ser investigado. Então, corre lá na tua médica. E deixa eu te falar uma outra coisa, a mulher também tem que aceitar bem esse período, né? Porque eu vejo, eu sempre dou meu exemplo, né?
Eu fiz 40 anos, eu brinco, mas agora superei, tá? Superei, juro. Mas dá um peso, Mas né? é uma crise, assim. E eu acredito que quando a gente vai se encaminhando assim para a menopausa, também dá essa crise existencial. Como que a gente faz para lidar com isso? A gente trata a menopausa. A gente não fica esperando o sofrimento vir, tentando lidar sozinha com essas emoções. Então, acho que o principal recado de hoje que eu queria trazer para as mulheres é esse. Não esperem a menopausa, que é a última menstruação, para procurarem ajuda. Essa fase do climatério, onde a gente já não está se aceitando, se achando... Você olha no espelho e diz assim, não é mais eu. Eu já estou diferente, eu já estou mais irritada, eu já estou com o cabelo mais ressecado, a pele mais ressecada, eu já tenho dificuldade na minha relação sexual, eu tenho eventuais calorões. O que está acontecendo comigo? Nesse momento, a gente já pode fazer a reposição hormonal. Então, não precisa ficar esperando essa última menstruação, que pode às vezes ser mais tardia, com 52, 53, e você está lá desde os 45, 46, com todo esse pacote de sintomas, esperando o momento de fazer a reposição hormonal. Então, a dica é, começou a se sentir diferente, já vai conversar com a sua médica. Já vai conversar com a sua médica, ela vai tentar entender esses sintomas e já começar a fazer o tratamento. A reposição hormonal, doutora, são todas as mulheres que podem fazer ou só algumas? Não, isso é importante também. Não são todas, né? Existem alguns casos específicos de câncer de mama, né? Ou pessoal, ou muito próximo, a sua mãe, por exemplo. Doenças no fígado, né? Hepatites ou alguma outra doença que não tem uma boa metabolização hepática também contraindicam. Sangramento irregular, por exemplo, essa paciente que nos mandou a mensagem. Já estava 3 anos sem menstruar e de repente agora sangrou. Primeiro ela tem que descobrir por que está sangrando, para depois começar a reposição, entendeu? Entendi. Então, mas são poucas as situações, assim. Tem que conversar com o médico, é uma medicação que precisa de prescrição médica, mas acho que a gente já teve muito medo da reposição e hoje a gente está cada vez mais aberto a ela. Hoje se fala mais, tem muito mais informação sobre o assunto, né, doutora? A Marizane, fiz esterectomia há 10 anos, tenho 50 anos e estou sentindo calorões. O que fazer? Isso também é legal, porque ela, por exemplo, ela não vai ter esse sinal da última menstruação. Então, só o sinal do calorão já está legal para a gente saber que ela está no climatério ou menopausa. A gente não vai saber, né? Porque ela não menstrua mais. Ela já pode começar a pensar numa reposição se ela não tem contraindicação. E a idade? A partir de que idade, assim, que a gente começa a sentir o calorão, a gente é um sinal diferente, assim? Flávia, se fala assim 45 anos, porque em média a menopausa é 50, então 45 anos é uma idade. Mas eu vou te falar, 40 anos eu já tive um mal-estar, um dia, um calor, uma coisa que eu pensei, será que é? Então, assim, não significa, porque o ovário pode aquele mês, não pegou um folículo mais velhinho, não produziu hormônio direito, deu aquela claudicada que nem de velhinho, que caminha, para. O ovário às vezes vai fazendo isso. Então, não tem uma idade certa. E ele pode acontecer como aconteceu comigo. Eu tive um estresse, eu senti esse desconforto e nunca mais senti. Pode ser que eu volte a sentir lá com 45 anos, entendeu? Entendi. A Juscelia, tenho 52 anos, minha menstruação tem bastante fluxo, muitas cólicas, tive calorão aos 40 e pode ser menopausa precoce? Olha, agora tu tem 52 anos, tu ainda menstrua, tu não tem menopausa precoce, de certeza, né? Lá com 40 tu teve essa falhada do ovário, mas ele segue firme e forte até teus 52. Eu acho que a gente pode tentar intervir nesse fluxo para diminuir, para melhorar e tu ter mais qualidade de vida, né? E libido? Como fica a libido da mulher nessa fase da vida, nesse climatério? Dá uma despencada, amiga. É? Dá uma despencada boa. Primeiro, essa reposição hormonal ajuda nesse fator também? Ajuda. Primeiro a gente tem a parte orgânica, né? Então já começa a ter ressecamento, dificuldade de lubrificação, dor, infecção urinária de repetição. Então isso já deixa desconfortável. Então a mulher já fica com menos vontade por essa questão fisiológica da vagina não estar adequada. Então a reposição aí funciona super bem, porque vai melhorar toda essa parte de lubrificação, manter o pH para diminuir essas infecções de repetição. E só isso já vai dar mais vontade, né? De ter relação. Quando a gente está bem, né, fisicamente, a gente tem mais disposição. E essa parte de libido, de fantasia, de desejo, ela também é um pouco prejudicada e também pode ser melhorada com a reposição. Então, na verdade, doutora, é você ficar sempre em contato com a sua médica e já fazer essa prevenção, né? Ver se você pode, se não pode fazer a questão da reposição hormonal. Exatamente. Eu acho que é se dar conta dos seus sintomas, que nem eu disse, olhar no espelho assim, não estou mais igual. Então, vamos descobrir por quê. E já conversar com o seu médico, não ficar esperando a menopausa, que é essa última menstruação, para buscar orientação e buscar atendimento. Acho que isso que é o mais importante. Muito obrigada pela participação hoje aqui no nosso Ver Mais. Até a próxima. Qual que é o seu Instagram? Porque eu sei que a mulherada fica enlouquecida cada vez que você participa. E eu sei que lá no seu Instagram tem sempre caixinha de perguntas. E tem umas perguntas que às vezes a gente não pode fazer por aqui. Por lá pode. Por lá pode. Eu acho que eu vou aproveitar o gancho, já vou sair daqui e abrir uma caixinha sobre climatério. E quem não conseguiu esclarecer as dúvidas, vai terminar lá comigo no Instagram. É @ultrasonhando.
Muito obrigada, até a próxima. Amo as nossas conversas. Obrigada.